Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo as informações sobre o quarto ano em operação do satélite Amazônia 1, o maior e mais importante produto da engenharia espacial brasileira que nós já colocamos em órbita. Você vai ver neste programa que o quarto ano deveria significar o fim da vida útil do satélite, mas na verdade poderá ser o começo de uma constelação de satélites brasileiros baseados na PMN, a plataforma multimissão na qual o Amazônia foi montado. Você vai ver detalhes sobre o desenvolvimento do projeto e também a cobertura completa sobre a cerimônia de aniversário realizada no INPE no último dia 28. O programa Brasil Consciência, como você sabe, é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes, porém, a gente traz uma atualização sobre outro programa importante da base do SINDCT. O veículo 14X, o hipersônico brasileiro, parece estar finalmente caminhando para seu desfecho. Nós estamos solicitando insistentemente junto ao IEAV e junto à Força Aérea Brasileira nos últimos 2 anos informações oficiais sobre o avanço do projeto, especialmente depois do anúncio da contratação do foguete Rato, aquele que vai substituir o VS-50 no teste do veículo. Mas nunca obtivemos resposta. A última informação que obtivemos junto à assessoria de imprensa da aeronáutica foi de que o IAV não estaria com um porta-voz disponível para nos prestar esclarecimentos. Então, cumprindo a nossa obrigação de trazer informações a você, a gente mostra o que a gente tem nesse momento. Tem contratação de obra para adequação dos testes com o veículo. Veja. O projeto, conforme nós já explicamos aqui no nosso programa, pretende dotar o país da capacidade de construir veículos que atinjam velocidades hipersônicas e que possam ser guiados nesse meio. E o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado ele está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. Em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera, daí o termo aspirado. Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil km por hora. Para realizar o teste com o protótipo do 14X, era necessário um foguete. E foi aí que o projeto do veículo hipersônico se cruzou com o projeto do foguete brasileiro. O 14X passou a depender do teste do VS-50, veículo feito a partir do motor S-50 e que serviria como base de testes para o VLM. Para você não se perder nessa sopa de letrinhas, a gente explica novamente. Depois que a aeronáutica desistiu do VLS, o VLM surgiu como novo grande projeto de acesso ao espaço do Brasil. Este foguete seria composto por 2 motores S-50 e por um motor S-44. O motor S-44 é de responsabilidade do DLR alemão, parceiro do Brasil no projeto, e o S-50 ficou a cargo da Avibras. A aeronáutica contratou 6 motores junto à Avibras para todo o programa de testes do VLM, que incluem testes em bancada em solo e também testes em voo com uma versão menor do foguete, no caso o VS-50, com um motor S-50 e um motor S-44.
E seria o VS-50, em seu primeiro teste, responsável por também levar o 14X, fazendo 2 testes em apenas um. Ocorre que o Brasil ainda não havia conseguido realizar os testes em banco com o motor S-50 e o IEAV celebrou outro convênio, desta vez com a ESA, a Agência Espacial Europeia, na qual o Brasil se comprometeu a fornecer o VS-50 também para o teste do veículo hipersônico europeu, o Hexafly Inch. E para que esse experimento seja realizado, ele precisa ser acoplado a um veículo lançador, protegido por uma coifa, não é como essa daqui, não é? E propelido utilizando um foguete brasileiro, o VS-50, não é? Que constitui uma das contrapartidas brasileiras. A outra contrapartida é a própria campanha, o veículo vai ser lançado de Alcântara, no Maranhão, em 2021. Diante de tantos compromissos internacionais, dos atrasos da Vibraz e da situação da usina Coronel Abner, a aeronáutica desistiu do VS-50 e passou a contar com um outro projeto, o Projeto Rato, no qual uma empresa privada, a MacD, será responsável por fazer um equivalente ao VS-50 para realizar todos esses experimentos. Para que nós consigamos atingir esse objetivo, nós precisamos de um veículo, né? E aí vem a proposta do nosso projeto, precisamos de um veículo que permita colocar este protótipo, né? Este modelo aspirado de voo, na altitude que precisamos, na velocidade que precisamos. Esse veículo é conhecido pela sigla de VAH, Veículo Acelerador Hipersônico. No nosso caso, nós propomos o desenvolvimento de um veículo desse tipo, que utiliza propulsão sólida. Daí o nome do projeto, Projeto Rato, que vem da sigla em inglês, Rocket Assisted Takeoff. Então, é decolagem proporcionada por um foguete. Então, queremos desenvolver, então, um veículo de propulsão convencional que permita que nós coloquemos o nosso protótipo, aí sim, nosso protótipo de veículo hipersônico, para que a gente possa fazer os ensaios e avançar, então, no desenvolvimento. Desde a confirmação da contratação da empresa MacD por meio da FINEP ao custo de R$100 milhões para a construção do foguete Rato, o IAV tem se movimentado para concluir as obras do túnel de vento T5, que deverá ser usado para fazer o teste derradeiro no protótipo 14X em escala de 1:1. As contratações começaram no ano passado, conforme nós já havíamos mostrado no nosso programa. O IEAV e a Funcat abriram licitação para o projeto executivo e a fabricação de uma seção pesada para túnel de vento hipersônico. Esta seção, segundo o edital, visa permitir o comissionamento do túnel hipersônico T5, que deverá testar o protótipo do 14X em tamanho natural. Em nossa última visita ao IEAV, nós mostramos como estava naquela época, em meados de 2019, a construção do tal túnel. Então, esse é o túnel T5, é o mais novo túnel da divisão de aerotermodinâmica hipersônica, né, o laboratório do professor Henrique Nagamatsu, e ele é o túnel mais poderoso que nós teremos assim que ele entrar em operação. Ele vai ser capaz de ensaiar o nosso veículo, o Wave Rider, o 14X completo, em escala 1:1, nas condições de voo, ou seja, as condições que o veículo vai encontrar voando a 10 vezes a velocidade do som, a 30 km de altitude. O tamanho dele é justamente para ele ser capaz de prover as condições de voo, que são bastante intensas, né? Em termos de número de Mach, de temperatura e de pressão. E o que vai ter aqui nessa ponta? Então, o que está faltando, o túnel ainda não está completo, né? O que falta aqui nessa seção, será acoplada uma tubeira que vai transformar a alta pressão de ar
e temperatura em energia cinética, em velocidade, no caso, a 10 vezes a velocidade do som, na pressão e na temperatura que o veículo vai estar a 30 km de altura. E, obviamente, após a tubeira, vai faltar uma sessão de teste, como aquele tanque branco que está ali, né, que vai abrigar o modelo do 14X em escala 1:1. Então, nós estamos falando, além desse comprimento que já foi mostrado aqui durante a sua filmagem, né, nós temos em torno de 4 mais 10, em torno de 16 metros para trás do túnel, não é, que são os dois componentes que estão faltando, a tubeira e a seção de teste. A licitação para a aquisição da seção pesada de túnel de vento, que nós havíamos mostrado no ano passado, foi finalizada pela Funcat, declarando a empresa Moroshima e Companhia Limitada vencedora ao custo de R$ 998 mil. Já a tubeira, que deveria ser montada ao final do túnel, conforme explicou o Coronel Sala na nossa reportagem, foi contratada em março do ano passado ao custo de R$ 2.415.000 junto à empresa Nacional Indústria Mecânica Limitada. Este contrato tinha vigência de 300 dias, ou seja, pela assinatura inicial, o projeto já deve ter sido concluído. Além desses dois itens já contratados, o IEAV mantém uma série de outras licitações abertas na Funcat neste momento, visando o projeto 14X, entre elas a contratação e a execução de um projeto de alimentação de gases automatizado para o túnel de choque T5 que nós vimos, a aquisição de janelas de inspeção para o mesmo túnel, a aquisição de pastilhas baseadas em carbono para aplicação como barreira térmica e ainda a contratação de uma obra para a adequação do prédio do Laboratório da Divisão de Aerotermodinâmica e Hipersônica que nós vimos no vídeo. Considerando apenas as licitações já fechadas e aquelas abertas em que há um valor de referência citado no processo, o investimento do IAE no laboratório para testes do programa 14X é de, no mínimo, R$ 4 milhões. Enquanto o IAV se equipa para realizar os testes com o protótipo do 14X, a empresa contratada para produzir o foguete Rato, que o irá impulsionar, apresentou em vídeo as características do foguete. Esse foguete sendo desenvolvido aqui na MACD, ele tem mais de 5 metros de altura, um peso de mais de 12 toneladas, e uma característica interessante é que ele não precisa ser utilizado somente para acelerar o 14X. Mais futuramente, esse motor ele pode compor um foguete maior e pode inclusive ser utilizado para colocar um satélite em órbita para o Brasil. Então a gente tem aí certeza que a gente vai entregar um bom projeto ao final desse ciclo. O vídeo institucional praticamente confirma o que o Brasil Consciência já havia informado em entrevista exclusiva com o representante da MACD. A aeronáutica desistiu do VS-50 como veículo de teste para o 14X e possivelmente irá desistir também do VLM caso a MACD consiga concluir o foguete, possivelmente transformando a evolução do Rato no novo VLM. Vocês vão partir do desenvolvimento do zero? Vocês pretendem contratar um parceiro com uma solução já realizada, já testada? E uma outra pergunta, vocês vão adquirir os motores S50 da Avibras? São duas ótimas perguntas, Edmond. A primeira, com relação ao sistema de controle. O sistema de controle original do VLM da 50 é parte do DLR, a parte alemã do projeto. Um dos objetivos por trás desse edital é justamente a nacionalização a maior possível, claro, nem tudo dá para ser nacionalizado, né, especialmente quando a gente fala de eletrônica fina, né? Por mais que a gente queira, o Brasil não tem parque industrial nesse sentido, mas existe uma vontade institucional muito grande para ter a nacionalização das partes que não eram feitas pelo IAE, pela Avibraz, pelo Parque Aeroespacial. Então, nós já estamos em conversa sobre isso, a solução final não está fechada, existe uma vontade institucional da gente aprender com que aquilo que foi desenvolvido e testado com sucesso no IAE, existe essa vontade institucional, então a gente não vai fazer um projeto
que seja alheio à vontade do programa espacial. Então, isso é muito importante esclarecer para a audiência. A gente quer fazer algo que tenha sinergia com o programa espacial. Então, nem que seja para a gente continuar de onde parou, já é um bom passo. Outra sinergia que a gente enxerga muito são com as estratégias de controle dos demais veículos lançadores que estão sendo feitos. Então, por exemplo, no edital, no projeto do VLPP da CENIC, em que a CENIC, a executora principal, também tem uma tubeira com controle TVC no primeiro estágio. É um primeiro estágio de 7 toneladas de propelente, um pouco menor que o nosso, que é 12, mas, apesar que o nosso vai exigir um esforço de controle maior, eles estão já fazendo importantes saltos tecnológicos ali. Então, perceba que há toda uma sinergia com o parque aqui, industrial. Então, nós já estamos conversando com os 2 consórcios do VLPP. A gente não quer inventar a roda pela terceira vez. A gente quer fazer algo que tenha sinergia com o IAE em especial. Também, se possível, as empresas que já estão pesquisando isso também no Parque Aeroespacial Brasileiro. Então, a MECD, nós temos aqui a ideia, ter firme intenção de nacionalizar, mas levando em conta as sinergias. A solução preliminar vai ser adotada na nossa PDR, que nós vamos fazer a Preliminary Design Review, marcada para o primeiro semestre de 2025. Então, até lá, nós vamos fazer análise de estudos de viabilidade, trade-offs, e na PDR apresentar uma solução que seja a solução mais confortável ali para o comando da aeronáutica, tendo em vista, né, o uso futuro para o VLM. Com relação ao motor da Vibraz, a gente fez a seguinte análise de conjuntura. O Brasil hoje tem 2 locais que já estiveram operacionais para o carregamento de grandes motores foguetes. Um deles, sabidamente, é a usina Coronel Abner, pertencente ao IAE da CTA. O segundo é a Vibraz, onde foi feito o carregamento dos motores F-50. Então, seriam os 2 lugares que, potencialmente, não só a gente, mas todos os consórcios de grandes foguetes pensaram. Então, a MECD também pensou neles. Há um pequeno problema, os 2 não estão operacionais hoje. Eles são 2 locais de grande capacidade, de grande conhecimento, com engenheiros brilhantes, mas, infelizmente, os dois passam por processo de falta de investimento. No caso da Vibraz, a Vibraz está numa situação extremamente delicada, né? Nem cabe a mim comentar muito, que eu não faço parte do processo, mas a MECD apontou uma terceira via nesse processo, que foi a via que foi aprovada pelo FINEP e aprovada pelo Comando Aeronáutico, que é fazer uma nova fábrica de carregamento de motores foguete nas dependências da MECD, em Paraibuna, né, no nosso site ativo, que já tem autorização para isso, onde a gente já faz o carregamento das bombas. Nós vamos subir um segundo galpão ali, em área já delimitada, em área já autorizada pelo Exército Brasileiro, para fazer o carregamento de motores. Então, quando a gente apresentou a proposta nessas condições. Para a MECD só faz sentido se a gente tiver o controle do processo. Porque se a gente depender de instituições que a gente que fogem a gente o controle do processo, se elas vão estar operacionais ou não, quando da necessidade de carregamento, a gente faria uma proposta que poderia, mais para frente, não ser concretizada. Então, a MECD é dinheiro público, a gente tem que ter muita seriedade no tratamento desse dinheiro e da maneira como o projeto é conduzido. Então, a gente apresentou essa proposta às instituições que estão conosco, do Comando da Aeronáutica, eles gostaram, a FINEP gostou, porque isso resolve não só o problema do rato, isso resolve o problema de todo mundo. Isso resolve o problema da CAE, resolve o problema da CENIC, resolve o problema das empresas que mexem com mísseis, que precisam também carregar os motores foguete deles. Então, isso resolve também a questão de revitalizar motores foguetes antigos dos paióis das Forças Armadas Brasileiras, também que os motores foguete têm vida útil. Uma hora você precisa revitalizar. Então, toda a infraestrutura que o Brasil tinha e contava com ela, hoje ela não está operacional. Então, a MECD, a gente já queria fazer isso, já estava no nosso roadmap, e o rato ele veio a coroar isso com um importante edital de subvenção. Então, a nossa planta vai ser uma planta dual. Vai ser uma planta de uso espacial, aeroespacial, e uma planta de uso de defesa. Então, a nossa intenção não é comprar da Vibraz, a nossa intenção é fazer... a gente não é uma empresa que faz a bobinagem dos motores, então a gente vai contratar o tubo motor e a gente carrega, faz toda a preparação para transformar esse tubo em motor foguete. Então, esse é o plano atual. O Brasil Consciência vai continuar solicitando um posicionamento oficial do IAV ou da Força Aérea Brasileira sobre o projeto e traremos novas informações para vocês assim que o obtivermos. Muito bem, a gente fala agora sobre o satélite Amazônia 1, que completou 4 anos em órbita no último dia 28.
E por que o quarto aniversário é tão importante? Porque esta era a previsão inicial de vida útil do satélite. 4 anos. Ele deveria estar, nesse momento, sendo desativado por já não ter mais condições de operar. Segundo as informações dos técnicos e responsáveis do INPE, isso, porém, está longe de acontecer. E o satélite Amazônia 1 deverá repetir o que já acontece, por exemplo, com o SCD-1, nosso primeiro satélite colocado em órbita, que está há 32 anos em funcionamento. Não se sabe se o Amazônia 1 irá durar tanto tempo, mas é certo que a vida útil do satélite será bem mais longa do que a previsão inicial. Para você que não conhece o Amazônia 1 e não sabe quais são as características dele, acompanhe nesse vídeo o desenrolar do projeto e por que ele é tão importante para o desenvolvimento de novos satélites brasileiros. Veja. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele possui uma câmera com 3 bandas de frequência no espectro visível e uma outra próxima do infravermelho, capazes de observar uma faixa de aproximadamente 850 quilômetros com até 60 metros de resolução. Para se ter uma ideia, a faixa coberta pelo satélite Amazônia é quase 2 vezes a distância entre Rio e São Paulo. Os satélites da família Amazônia serão formados por 2 módulos independentes. Um módulo de serviço, conhecido como plataforma multimissão, e um módulo de carga útil, que abriga as câmeras imageadoras e equipamentos de gravação e transmissão de dados de imagem. A figura que nós estamos mostrando nesse momento ilustra o satélite Amazônia 1 com seus 2 módulos acoplados. A plataforma multimissão é esta parte que fica abaixo e o módulo de carga útil é esta outra parte superior do satélite. Nesta outra ilustração, podemos ver o satélite da forma como ele permanecerá no espaço, com os 2 painéis solares abertos produzindo energia. O gerente do projeto do satélite Amazônia pela engenharia do INPE, o Adenilson Silva, que nós já mostramos nesse programa, é um servidor de carreira do Instituto que participa do desenvolvimento do satélite desde o início e que ainda aguarda os primeiros documentos da missão. Olha aqui, ó. Deixa aqui é o que era a plataforma, tá vendo? Esse documento aqui, nem sei se tem data. Esse é de 2013, tem mais de 5 anos. Tá vendo? Olha aí, 9 de 5 de 2013. Ah, esse aqui que eu mostrei antes. Nossa, esse aqui praticamente, esse é da missão completa. Não, da missão completa é o que eu falo, é do satélite, não da missão completa, porque tem aqueles segmentos que eu falei, operação, controle. Na verdade, ele está no projeto desde antes do satélite, quando o INPE ainda desenvolvia apenas a PMM, a plataforma multimissão, pensada para ser versátil e atender diversos tipos de uso. O projeto Amazônia, formalmente ele iniciou no ano de 2008, né, que foi quando foi definida que ele seria uma missão de sensoramento remoto óptico. Foi quando definiu a missão. Mas o projeto como um todo, a gente iniciou um pouco antes. Foi por volta de 2002. Por quê? Naquela época, o Brasil, o INPE, a AEB, nós imaginávamos que, dado a nossa condição, né, de como que nós estamos organizados, seria muito interessante nós termos uma plataforma ou um módulo de serviço, que nós chamamos, que pudesse ser utilizada
em mais de uma missão, não somente uma missão dedicada. Por quê? Porque nós temos necessidade de missão de chancelamento remoto, temos necessidade de missão científica e tem várias condições de órbitas e várias condições de como que o satélite tem que operar. Então, baseado nessa ideia, em 2002 foi iniciado o projeto, né, chamado Plataforma Multimissão. Mas ele não era nenhum, ele não viajava nenhum satélite. Então, se trabalhou-se de 2002 até 2008, onde foram desenvolvidos e foi organizado o sistema que nós chamamos, né? Um satélite ele é composto por equipamentos, subsistemas e o sistema. Então, nessa fase inicial foi definido o sistema e alguns subsistemas. Em uma outra conversa, o Adenilson descreveu algumas das vantagens do projeto. Então é o seguinte, ó, a gente tem o Brasil aqui, tá vendo? Essa é a linha do Equador. Sim. Então, quando a gente começou a projetar a plataforma multimissão, nós queríamos que um satélite que fosse capaz de operar aqui em órbita equatorial, visando basicamente essa região amazônica, essa coisa aqui, que fosse capaz de operar em baixa inclinação, que é as órbitas do satélite SCD, que você conhece. O SCD está a 25 graus aqui em relação a essa linha. E que também fosse capaz de operar em órbitas polares, que é o caso do Cibers. Por que uma órbita polar? Como a Terra está rodando, eu tenho, a cada 5 dias, a capacidade de imagiar completamente o globo. Qualquer parte do globo eu tenho condição de imagiar a cada 5 dias. Além disso, essa plataforma ela foi planejada para operar 600 km de altura até 1.200 km de altura. Entendeu? Por quê? Para permitir várias aplicações, além de sensoriamento remoto, que é a primeira missão, né, que é a missão Amazônia, ela também tem a capacidade de virar e apontar para uma estrela, inicialmente, ou para uma galáxia. E isso permite que você tenha missões científicas. Sim, você vira a câmera. O corpo ele tem a capacidade de girar e apontar para lá e ficar apontando para uma estrela. O satélite Amazônia permitiu também o desenvolvimento da indústria nacional, que produziu o primeiro painel solar para aplicação espacial do país. A CENIC tem como pano de fundo, né, a área de materiais compósitos. Então, a nossa formação vem desde a época que trabalhávamos no DCTA nessa área de materiais compósitos. Então, são estruturas otimizadas, né? Agora, essa barra, ele faz aquela estrutura da PMM, ela é só no painel solar? Não, só no painel solar. O painel solar da PMM é algo parecido com esse daqui, tá? Também em fibra de carbono. Esse pedaço aqui, esse cupom aqui, na realidade ele foi retirado de um painel do Cibers, não da PMM. Então ele tem uma coloração diferente, porque ele recebe um isolamento elétrico aqui, num material chamado Kapton. Mas a essência da estrutura do painel solar da PMM, que também foi desenvolvido por nós, é exatamente igual. Qual seja, um núcleo de colmeia de alumínio e uma folha de face em fibra de carbono. Na PMM você tem 3 painéis ligados e os painéis são conectados à estrutura do satélite através dessas barrinhas aqui. Na realidade, são 2 barras, né, que formam esse yoke. Isso aqui é chamado de yoke arm, é o braço do yoke. E o yoke, ele em inglês a tradução é forquilha, né? Então, parece uma forquilha mesmo, que conecta o painel solar ao corpo do satélite. Existe um equipamento no satélite chamado de SADA, que ele
orienta o painel solar angularmente. Então, quando do lançamento, você faz um empacotamento, esse braço é dobrado, os painéis são dobrados e tudo isso fica empacotado, grudado no corpo do satélite. Quando chega no espaço, você, através do mecanismo de acionamento, corta um parafusinho de titânio que compõe o mecanismo de hold-down, que segura o painel, e ele então fica livre e molas fazem com que ele faça esse movimento. Clac, 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 pronto, você tem o painel solar aberto e paradinho, preso ao satélite por isso aqui. Vamos ver agora imagens de alguns dos testes aos quais o Amazônia foi submetido. Boa tarde, nós estamos aqui no Laboratório de Integração e Testes do INPE, o LIT. Nós acabamos de fazer o teste de separação do satélite Amazônia. O teste de separação é um teste que a gente verifica e valida o dispositivo de separação que vai acoplado ao foguete e ao satélite, e na hora, antes de ele entrar em órbita, esse dispositivo tem que se separar, né? Acabamos de fazer isso lá. Enquanto isso, nós estamos aqui com outras atividades em paralelo, que é em preparativo para a integração dos painéis solares no satélite Amazônia. É a primeira asa, o primeiro painel. Eles estão fazendo umas verificações elétricas, estão fazendo pontos de aterramento, melhorando isso e fazendo uma verificação que estava armazenada por alguns dias, né? Assim que a gente terminar lá as atividades, a gente começa a integrar o painel, esse painel, aí depois tira o outro painel do container e vai fazer a mesma coisa aqui, vai abrir, nós vamos checar toda a integridade dele e integrar ele ao satélite. Com os dois painéis integrados, a gente pode ir para os testes dinâmicos que envolvem vibração e acústico. Isso aqui é uma pasta de prata que aumenta o contato elétrico desses terminais com vamos dizer aqui, o painel, né? Esse painel é uma folha de carbono em cima de um honeycomb de alumínio. Então, como a gente não quer nada isolado, quando fica isolado, você cria cargas, né? Então, é importante que todas as partes metálicas estejam aterradas. A aterrada é conectada eletricamente. Então, a gente está na parte de integração do satélite Amazônia 1, né? A gente está na terceira fase de teste já do satélite, onde a gente já tem o satélite como um sistema integrado. No momento, a gente está fazendo os testes de FDIR, que são testes de falha de sistema, para ver a atuação do computador, a automação que ele tem com relação a algumas falhas que podem ocorrer no espaço, né? Porque o satélite, como ele é algo que a gente não consegue fazer manutenção, então a gente tem que tentar todas as possibilidades de falha aqui para a gente não perder a missão quando o satélite estiver em órbita. Estavam explicando para a gente que vocês têm aí uma quantidade razoável, quilômetros em fios dentro desse satélite e vários outros componentes. Vocês testam um por um, não tem possibilidade de esquecer algum no caminho? Possibilidade é errar humano, né? Mas a gente tem uma equipe grande por trás disso, a gente tem bastante histórico, bagagem aí de outros programas, né? Então a gente traz tudo isso e a gente faz com que a gente não esqueça de nada no meio do caminho. A gente testa tudo pino a pino, e tudo tem redundância também dentro do satélite, né? Então a possibilidade de a gente esquecer alguma coisa ou alguma falha é bem pequena. Bom, o satélite que vocês estão vendo aqui é o Amazônia 1 FM, é o primeiro modelo desse satélite. A gente já fez a integração do modelo de engenharia. Agora nós estamos concluindo a fase inicial, que é toda a integração do satélite, montagem dele e os testes iniciais. O satélite é dividido em dois grandes módulos. O módulo de serviço, que na verdade é a plataforma multimissão, e a parte de cima, que é a carga útil, onde vão os subsistemas que fornecem os serviços que o satélite foi planejado. A gente está concluindo a amarração final interna do satélite. A cablagem, que tem uma grande dificuldade, porque envolve muitos cabos. E
E para isso a gente só consegue o fechamento se a gente concluir toda essa amarração, limpeza, inspeções internas, qualquer observação antes do fechamento. Então não é simplesmente o fato de fechar. Por que é tão importante ter esse cuidado? O que pode acontecer com esses cabos aí e prejudicar a missão? Durante o lançamento pode ocorrer devido ao excesso de vibração do lançador, pode ocorrer escapar alguma peça, algum cabo, equipamento, tudo tem que ser revisado. Só que nessa fase do processo atual do satélite a gente está envolvido mais com a cablagem. Terminada essa montagem, a gente vai realizar os testes ainda com ele todo fechado, né? E aí, após isso, começam os testes ambientais. Então, vão ter outros testes que são testes de vibração, testes acústicos, testes em câmera termovácuo, né, de simulação espacial, teste de separação com o dispositivo de separação do foguete. Terminar todas essas fases, esses testes, aí a gente faz um teste final e estaríamos prontos para ir para a base de lançamento. Satélite Amazônia montado, testado, aprovado. E agora, o que acontece? A gente vai entrar na fase de verificações finais, né? Porque nós passamos por uma campanha estressante ambiental, que foi vibração, acústico e o termovácuo, né? Que durou por volta de 20 dias somente o termovácuo. Então a gente tem verificações finais, montagem de painel, alinhamento e depois disso já é preparação para a campanha de lançamento, ou seja, embalagem para que nós possamos enviar para a Índia todos o satélite e todos os equipamentos. Esse processo de embalagem e o envio deve acontecer quando? Olha, obviamente, como eu disse, que a gente ainda tem que fazer teste, montagem e alinhamento, mas eu creio que vai ser a partir da segunda quinzena de novembro e as primeiras semanas de dezembro. E o lançamento propriamente dito deve acontecer quando? Hoje a gente, né, como é usual na forma, na área espacial, a gente ainda não está no período de definir a data, mas o mês já está definido, que é fevereiro. Depois dessa entrevista, o satélite foi enviado à Índia, onde aguardou pela janela de lançamento. Após um primeiro adiamento, o Amazônia 1 foi lançado com sucesso a bordo de um foguete PSLV. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do INPE. Veja como foram os principais momentos. Então, nós temos aí o foguete PSLV-DL, nós estamos vendo aqui o corpo central do foguete, aqui é o primeiro estágio central, aqui os dois foguetes auxiliares, os boosters auxiliares, aqui o segundo estágio, escondido nessa saia aqui metálica está o terceiro estágio, e aqui na seção de cabeça, a coifa, está o satélite. Então, aqui a gente vê o foguete com a seção de cabeça desmontada, a gente vê o Amazônia 1 aqui na ponta do quarto estágio. Menos de 1 minuto do lançamento, tem algum relógio? 9, 8, 7, contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai, lá vai o nosso foguete. Carregando a Amazônia. Muito bom. Lá vão dezenas de anos de trabalho de todos nós. Uma sua eterna morada. Tô calmo. Mas que ele tá. Eu falei com Aqui na tela o Adenilson, o Geilson, nossos colegas do INPE em primeiro plano, com o coração sem dúvida, saindo pela boca. O Amazônia já aparece ali na ponta, sem aquela proteção, como o Renato comentou.
Os dois tamanhos de 350 km. Acaba de ser separado o segundo estágio do foguete com sucesso. संदेश आया है जिसमें PS3 प्रज्वलित हो चुका है, PS2 का सफलतापूर्वक भारत पथ पर। Separação do satélite ocorrida com sucesso. Nós temos aí imagem. Podemos ver imagem em tempo real provida pelo foguete do satélite Amazônia sendo separado do último estágio. Uau, essa imagem é em tempo real? Essa em tempo real, está acontecendo agora, neste momento. Essa é a imagem do espaço. Que maravilha. Isso é o satélite Amazônia no espaço. A 757 quilômetros de altitude. Ele passando aproximadamente ali em torno, próximo de Madagascar, na costa leste da África, em direção ao Polo Sul. Todo mundo celebrando. Pode ver que está todo mundo comemorando, está todo mundo feliz, o pessoal responsável pelo lançamento, missão cumprida para eles. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente mostra para vocês como foi a cerimônia de aniversário do satélite Amazônia no INPE. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra para vocês agora como foi a cerimônia de aniversário do satélite Amazônia realizada no INPE no último dia 28. Veja. A cerimônia pelo 4º aniversário de lançamento do satélite Amazônia 1 foi realizada no último dia 28 no INPE, dentro do Centro de Controle de Satélites, local que faz a operação de todos os satélites brasileiros que estão em órbita atualmente. O evento foi marcado para as 9h30 da manhã, momento em que aconteceria uma das 14 passagens do satélite sobre o Brasil durante o dia. Funcionários de todos os setores do Instituto, mesmo daqueles que não têm relação direta com a engenharia ou com a observação da Terra, estiveram presentes para prestigiar o momento. A operação de satélites do Amazônia 1 acontece aqui e ela só é possível porque desde a concepção, o desenvolvimento, né, o teste, a integração e o teste que em satélite teve aqui nem contamos com vocês, né, uma equipe de profissionais comprometidos, competentes, né, dedicados. E porque o Amazônia tem um excelente nível de operabilidade, a operação acontece suave com o nosso centro motor. Temos as nossas questões assim de infraestrutura, de recursos humanos, mas não há o que colocar da missão que vocês bem sabem que tiveram presentes, assim, efetivamente atuando nisso, sabe o quão robusta e de sucesso é a missão na vida. Para aquilo que mais importa e para todos vocês que estão aqui, que de alguma forma ajudaram o Amazônia 1 a acontecer e colocaram sob nossa responsabilidade, por assim dizer, para ser controlado aqui, ele é um satélite que está se comportando muito bem desde o começo, está cumprindo sua missão, né? Está dando pouquíssimo trabalho para nós aqui, principalmente na área que eu sou responsável, que é dinâmica orbital. Então, o controle está sendo muito bem feito, o satélite está operando e tendo seus subsistemas todos, né, se comportando muito bem. Então, da minha parte, que recebeu essa criança chamada Amazônia 1, meus parabéns a todos vocês pelo bom trabalho executado, né? Já são 4 anos em órbita, ele já cumpriu sua vida útil nominal e continua, e eu tenho esperança de que ele possa continuar por muitos e muitos anos ainda sendo operado aqui por nós.
Às 9h30 da manhã, dentro do horário previsto, o satélite Amazônia 1 iniciou sua passagem sobre a área abrangida pelas antenas do INPE. Começou. A hora que o satélite Amazônia 1 entra no ciclo de visibilidade de estação de interesse da gente, no caso, ele está entrando no ciclo de visibilidade de Cuiabá, o centro de controle, pela rede de comunicação de dados que tem com as estações, começa a receber as telemetrias, né, em tempo real que o satélite está transmitindo. Essas telemetrias são verificadas segundo um procedimento que a engenharia de satélites recomenda, né, no handbook e por procedimentos definidos previamente, né, que precisam ser verificadas, telemetrias que precisam ser verificadas para saber se a saúde do satélite está ok. Que tipo de dado é isso que está recebendo? Que são assim, telemetria de diferentes subsistemas, de diferentes equipamentos, né, e a gente faz alguma verificação específica, né, de tensão na bateria, telemetrias que são bem específicas, que indicam a saúde do satélite, que é a resposta de um conjunto de telemetrias, que a gente chama de telemetrias X, que elas condensam as telemetrias que nos reportam que a saúde do satélite está ok, né? E o que a gente faz também durante a visibilidade? Essa é uma visibilidade curta, né? A gente envia telecomandos a bordo, que são para a preparação da carga útil que o Amazônia 1 leva a bordo, né, da câmera, de um experimento chamado TUCA, né, e também da capacidade de gravação de alvos fora do Brasil. Em específico, nessa passagem, a gente está enviando a programação de gravação para fazer playback dessas imagens sobre os Estados Unidos que diariamente o Amazônia faz. Então, assim, diariamente a gente envia esse comando que prepara a bordo o horário que a câmera vai ligar e a gravação vai ser feita. E esse é o comando que a gente chama-se comandos temporizados, né? Eles sobem a bordo, ficam numa fila aguardando ser executados. O grande mapa disponível aos técnicos do centro de controle dá a referência da posição dos satélites brasileiros sobre o globo. Como você pode ver, o Cibers 4A e o SCD-1 estavam próximos durante esse momento, assim como o Amazônia e o Cibers 4. Um outro elemento gráfico dá a referência do tempo da passagem e quanto resta para fazer o trabalho de recepção. As tabelas de horário, então a passagem do Amazônia 1 está ali em lilás ou rosa, né? E a linha vermelha, vertical, é o instante atual. Então ela está se deslocando e para todos nós sabemos quando vai acabar, quando a faixa, a barrinha lilás terminar, a linha vermelha cruzou, significa o fim da passagem. E se tudo correr bem, porque todo esse conjunto de informações que está aí, depende do setor que eu faço parte há muito tempo, que calcula, propaga a órbita, etc., e, digamos, traduzido de uma forma mais palatável. Então, se tudo correr bem, a realidade, no sentido do acesso eletromagnético ao satélite que a gente está recebendo em tempo quase real através aqui das telemetrias de bordo, vai coincidir com o instante final ali de perda de sinal. Então, vamos aguardar mais um pouco. Por enquanto, está tudo correndo muito bem. E aí vocês poderiam se perguntar assim, mas como que ele sabe se ele está do outro lado das telas? De tantos anos aqui, só pela calmaria demonstrada de eles estarem verificando, e os sistemas automáticos que quando tem telemetria fora de limite aparece um alerta vermelho na tela, como nada disso está acontecendo, então continuamos todos de parabéns, porque o satélite continua se comportando do jeito que a gente tem visto há tantos anos já. No meio da cerimônia, o diretor interino do INPE, Antônio Miguel Monteiro, chamou a atenção para uma curiosidade sobre a escolha das cores presentes no painel. Aqui, você sabe por que aquela linha rosa, a cor é rosa? Diz não é cor, por que é rosa? A Andréia é mulher e a gente resolveu fazer a linha do satélite rosa. Então, parabéns para todos.
A linha da Amazônia é rosa em homenagem à engenheira, que a engenheira é a Andréia, uma mulher, e quando a gente foi fazer as definições tanto do STK quanto do Timeline, a gente escolheu o rosa para homenageá-la, que era a primeira engenheira mulher que estava tendo aqui. A engenheira no centro. No centro de controle, a engenheira Andréia do centro de controle. Para o Ademilson Silva, que hoje é coordenador geral da Engenharia Espacial do INPE, mas que foi coordenador do projeto Amazônia desde o início, o satélite é um legado do programa espacial brasileiro. O Amazônia 1 ele representou um grande marco para todos nós no desenvolvimento de satélite. Nós já tínhamos desenvolvido diversos satélites, SCDs, Cibers, que sem dúvida trouxeram a base para que a gente tivesse o que nós conseguimos implementar. Ou seja, é aquela velha frase de Newton, né, que a gente vê longe porque apoiou em ombros de gigantes. Então, o Amazônia 1 não é, digamos, algo que nasceu do nada. Ele teve uma base robusta e que foi trabalhada por muito tempo. E ela representou o quê? Um sonho, parecia que era um sonho. E também aconteceu devido ao comprometimento e à dedicação de centenas de pessoas. Aqui eu vejo esse satélite voando, um pedacinho de cada um, que se não tivesse funcionado, ele não estava lá hoje. E ainda mais, 4 anos operando sem nunca ter dado um problema. Certo? Então, eu diria o seguinte, que nós, hoje sim, podemos e deveríamos ter uma faixa aqui, missão cumprida e um legado deixado. Obrigado a todos. O novo diretor do INPE, Antônio Miguel Monteiro, ressaltou a importância da participação de servidores e colaboradores no projeto. Hoje é uma festa de celebração do INPE como um todo, mas principalmente de quem está aqui, representando também quem não está, né? Para a gente chegar no Amazônia 1, tem um monte de gente que já foi para casa, está aposentado, tem um monte de gente dos nossos parceiros industriais, tem um monte de ex-diretores, né? Não sou eu que estou chegando agora, mas eu também participei do Amazônia 1 lá na UBT, na antiga UBT, na DGI, na divisão de geração de imagem, que a gente bota o satélite lá para ser, né, na ponta. O que a gente precisa é que esse satélite opere muito bem, viva o Amazônia 1 que opere, que nos salvou, por exemplo, num momento importante do programa de monitoramento da Amazônia, quando a gente teve um apagão de satélites e precisamos desse satélite operando, mandando imagens e essas imagens chegando na ponta para que a gente pudesse ter um número de desmatamento para oferecer a política pública ambiental no final do ano. Então, o Amazônia tem várias facetas, o Amazônia 1, o Amazônia 1B, outras, e o programa de satélite, para mim, é muito parecido com o herbário. Não sei, todos conhecem, talvez o que seja o herbário, mas o herbário, para mim, é a representação da ciência, né? É um conjunto de pessoas completamente anônimas que vivem ali a vida inteira, ninguém sabe, coletando coisas, montando, botando, fichando, catalogando, para depois algum cientista popstar, porque a ciência passou a ser meio pop nesse século, né? Mas ela é construída, como disse a Nilson, e um grande cientista que nunca foi pop, que é o Newton, né? Ela é feita por muita gente, né? Então, quando o cara publica o paper dele numa revista de impacto, ele foi lá no herbário, ele teve que passar por lá. Um satélite, Clésio está aqui, que participou disso, é um dos ex-diretores. Temos vários outros, né, que participaram dessa empreitada, Gilberto Câmara, lá atrás o Raup, que começou a MEC. Enfim, é uma história. E, num programa de satélite, é isso, né? É um monte de anônimos. Para a gente, ninguém conhece, a maioria não conhece nenhum de vocês. Eu conheço uma boa parte, porque eu tenho 40 anos de serviço público, uma parte de vocês eu conheço, alguns não estão aqui, por exemplo, os da DGI, Divisão de Geração de Imagens, Josi, Ivan, enfim, e outros que estão em casa, né? Mário Silingardi e alguns outros, né? Então, é só isso, eu não quero
tomar muito tempo, mas dizer e agradecer, porque esse é um momento de celebração única, é um momento de celebração conjunta e é um momento de celebração institucional, sem nomes, não é o diretor, não é a Denilson, é o Amazônia 1, que é um produto do INPE que vale a pena. Então, obrigado a vocês. E por falar em satélite de sensoriamento, e por falar em vida útil de satélite, o VCUB-1, primeiro satélite de sensoriamento remoto construído por uma empresa privada do Brasil, encerrou suas atividades no último dia 10 de fevereiro, após 2 anos em órbita. Segundo informações divulgadas pela Visiona, a empresa que construiu o satélite, o VCUB-1 cumpriu com todas as tarefas previstas na missão, especialmente aquelas relacionadas ao teste de equipamentos e subsistemas, como as câmeras de imageamento e o sistema de guiamento no espaço. A Visiona foi selecionada pela FINEP para construir um outro satélite de sensoriamento remoto maior e dotado com uma câmera de altíssima resolução que deverá ser colocada em órbita em até 2 anos. A gente tem acompanhado esse projeto e vamos trazer novidades para vocês assim que nós obtivermos. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINCT deve acessar a nossa página na internet que está aí para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para lhe atender. A gente fica por aqui e volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.